Estamos de volta com o Esporte União, hoje 14 de maio, segunda-feira, e o Ceará é bicampeão estadual. 41 conquistas do Ceará. E eu vou ficar feliz porque nosso patrocinador, a Ceará Autos, que agora é a hora daquela dica para quem não quer ficar com prego nunca, a dica da Ceará Autos. E hoje eu vou fazer um texto de improviso total. É Ceará também, né? O carro tá com problema. Eu faço o quê? Leva para a Ceará Autos. É o principal. Você tem seguro? Tô procurando ainda. Não tem seguro? Não tenho seguro. Não tem seguro, não tem problema. A Ceará Autos tem o Ceará Autos Express. Justamente um programa para quem não tem seguro. Bateu, não tem seguro? Não tem problema. Tem seguro, mas a batida não é o valor da franquia? Não tem problema. Leva para a Ceará Autos. Eles pegam o seu carro e fazem um atendimento personalizado na hora. Você chegou, não vai ter que esperar o perito da seguradora vir avaliar. Na hora eles fazem o orçamento. Também não precisa mandar para a seguradora para ver se ela aprova aquele orçamento ou vai te mandar para uma outra oficina. Não tem nada disso. Eles começam a fazer o seu serviço naquele exato momento. A Ceará Autos tem o maior estoque de peças do Brasil. É o centro automotivo com o maior estoque de peças do Brasil. Eles têm uma Autolac, que é uma empresa só de peças. São mais de 2 milhões de reais de peças em estoque. Então, dificilmente não vai ter a peça para consertar o seu carro. Se não tiver, eles mandam vir enquanto estão fazendo os outros reparos. Então, a Ceará Autos, além disso, ela cobre o preço de qualquer outra oficina e parcela do jeito que você puder pagar. Então, não tem lugar melhor para fazer os consertos ou as revisões do seu automóvel do que a Ceará Autos. Coloca aí as imagens da Ceará Autos, só para o pessoal ir vendo as imagens enquanto eu vou explicando. Você vai vendo essa estrutura. Agora, a novidade é que a Ceará Autos ganhou o prêmio automotivo como o melhor centro automotivo do Ceará. Foi eleito pelos leitores do Diário do Nordeste, um renomado jornal, e nesse último sábado ganhou o prêmio. Ontem, a Ceará Autos fez 10 anos, então são 10 anos de experiência, 2 unidades e estão montando a terceira, tá certo? Então não tem problema, não tem seguro, não tem problema. Tem muita gente que me pergunta, Fernando, mas a Ceará Autos só atende quem tem seguro? Não, muito pelo contrário. A Ceará Autos, ela resolve melhor o problema de quem não tem seguro. Porque quando o cara tem seguro, o carro tem que esperar a seguradora. Muitas vezes a seguradora quer comprar as peças, então demora para chegar as peças, a pessoa acha que o problema está na oficina, mas na verdade é o pessoal da seguradora que ainda não providenciou as peças porque eles querem comprar. Na Ceará Autos já tem tudo. Chega lá com o seu carro, você vai ser atendido na hora, começa a ter o serviço e não tem problema. O melhor e mais completo centro automotivo do Ceará. São 2 endereços, já vou colocar, tá aí na telinha, né? Avenida Guanambi, 570, telefone 4008-0500 e na Heráclito Graça, 550, telefone 35-35-0500. E hoje na página de esportes, a Ceará Autos colocou lá um anúncio parabenizando o bicampeonato cearense do Ceará. É Ceará também, é isso que é bacana. E ele agrada as 2 torcidas, Dilma, porque olha só, é Ceará Autos e as cores são vermelho e azul, então não tem bronca. As 2 você torce Ceará, vai para Ceará Autos. Torce Fortaleza, vai para Ceará Autos. Você vai ser feliz, teu carro vai ficar consertado. Não é isso? Espetacular. Fernando, eu queria mandar um alô aqui, um abraço pro pessoal da redação do Jornal O Estado. Que se eu não mandar esse alô para eles lá, então tá todo mundo lá, parou de trabalhar para prestigiar o programa. Depois eles retomam lá. Durante o Esporte União, trabalhar, pessoal. A redação não funciona. Vamos colocar aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas a segunda divisão está acontecendo. Vocês vão saber quem vão ser os adversários no próximo ano. Vão subir 2 times. Coloca aqui pra gente. Aqui são os jogos que aconteceram nesse domingo, dia 13 de maio. O Quixadá, que estava com 7 pontos, bateu por 2-0 o São Benedito, que estava com 10, no Abilhão. Pacatuba, está sendo o saco de pancadas dessa segunda fase, perdeu para o Uniclinic no Domingão, também está mandando jogos no Domingão. E o Boa Viagem no Serjão empatou em 2-2 com o Maracanã. Maracanã é o único time invicto na competição, desde o primeiro turno, segundo turno e agora na segunda fase. Roda aqui a classificação para a gente ter uma noção de como está a classificação. Esses são os próximos jogos. São Benedito versus Maracanã, em São Benedito. Quixadá e Pacatuba no Abilhão, Uniclinic e Boa Viagem. Não tem a classificação pra gente, não? Vê se tem a classificação.
que já está a tabela dos próximos jogos. E aqui está a classificação. O Maracanã em primeiro com 15 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E ele tinha, você está estranhando que daria só 13 pontos, mas ele veio com 2 pontos de bonificação por ter terminado em primeiro do grupo. O São Benedito veio com 1 ponto de bonificação, assim como o Uniclinic. E o Boa Viagem também tinha 2 pontos de bonificação. Tá aqui, tá errado. Boa Viagem já tem 10 pontos também. Não, tá certo, tem 8. O Quixadá é que fez 10 pontos e o Uniclinic também já tá com 8. Aqui tem um errozinho. O Uniclinic tá com 8, o Quixadá já tem 10 pontos, empatado com o São Benedito, e o Maracanã também tá... Isso aqui é a tabela da semana passada. Maracanã já tá com 16... Não, já tô vendo, isso aqui é a tabela da semana passada. Maracanã tá com 16 pontos. Maracanã com uma vitória em cima do São Benedito garante a classificação. Vocês desculpem a nossa falha, mas eu tenho, ainda bem que o Fernando Haddad tem a tabela na cabeça dele. Maracanã tem 16, São Benedito tem 10, Quixadá tem 10, Boa Viagem 8, Uniclinic 8 e Pacatuba 4. Essa é a classificação da segunda divisão. O Maracanã já está na primeira divisão. Alguém tem alguma dúvida disso? Maracanã já subiu. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Fernando, eu tenho uma pergunta pro Dimas, pode ser? Pode. Dimas, com toda essa idolatria que a torcida do Ceará tem, a gente sabe que tem pela figura do Dimas, a gente sabe que sexta-feira agora vai começar a Série B, o Ceará vai enfrentar o América Mineiro. Eu não estou de verde por conta do América Mineiro. Até porque é verde e preto. É verde e preto, né? Ou seja, Dimas, na sua opinião, o elenco do Ceará hoje está preparado para brigar pelo título ou, no mínimo, uma vaga na Série A, ou ainda faltam algumas peças ali? Excelente pergunta. Não, eu acho que pelas contratações que foram feitas em cima daquelas deficiências que o Ceará tinha, eu acho que o Ceará está preparado para disputar essa Série B e brigar pelo campeonato, né? Brigar pela classificação. O Ceará vai brigar pelo campeonato. Dimas, agora eu vou fazer uma pergunta que vai envolver você e o Fred. Vocês trabalharam juntos em 2010, 2011, né? Na campanha da primeira divisão. E o Fred hoje, já naquela época, é um executivo de futebol. A profissão dele é essa, executivo de futebol. Gerente do departamento de futebol, cuidar de toda a logística, de tudo que envolve o departamento de futebol. Ele fica alheio a outros problemas que não envolvem o departamento de futebol. Mas tudo que se refere ao departamento de futebol, o executivo de futebol. Inclusive faz parte da ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, e vai estar se reunindo na próxima segunda-feira, isso, em Curitiba, para discutir, com todos os diretores de futebol, gerentes de futebol, discutir legislação desportiva, não é isso? Nós a cada 3 meses nós temos encontro, e vamos para o nosso segundo encontro este ano. Tivemos o primeiro encontro em São Paulo, onde nosso primeiro encontro falamos sobre um pouco de administração, levamos o Andrei Sanches, que hoje é diretor de seleção da seleção, e agora no próximo encontro vamos falar sobre legislação esportiva. Vai alguém especial também? Vai um palestrante falando sobre a nova Lei Pelé, que houve algumas mudanças, certo? Se não me engano é o Carlos Schmidt, o Paulo Schmidt que vai estar lá conosco na próxima segunda-feira. Eu queria saber do Dimas, se ele sente a diferença de ter... Porque você, como você falou, você está há 40 anos só aqui no Ceará. No Ceará. Só no Ceará. Quando você começou no futebol, jogando, como jogador, e depois, ainda como técnico, como coordenador técnico, com tudo que você já fez aí no Ceará, o Ceará deve muito ao soldado. Mas aí a minha pergunta é, sempre o diretor de futebol foi um patrono, um cara apaixonado, passional, um torcedor que ia lá, às vezes mecenas, às vezes não, mas que ia lá para ajudar o clube, mas não era a profissão dele, ele tinha um outro ofício e ele estava lá por paixão. Você percebe a diferença de hoje de ter um profissional que estuda, que está engajado com outros profissionais, que participa de palestras, de encontros? Como é que você percebe isso? Rapaz, você sabe muito bem que tem situações e situações. O ideal é você ter um profissional. O ideal é você ter um profissional que faça curso, isso aí, e você sabe que vai lidar com o ser humano. O ser humano é o jogador, né?
E normalmente você, às vezes, quando lida com o jogador, e você tem que estar sabendo como vai se dirigir o jogador para você ter um retorno àquele que você está precisando. Porque, às vezes, se você não tem um conhecimento total do futebol, você vai conversar com o jogador, conversar com outra pessoa e não consegue externar aquilo que você quer que a pessoa perceba e fica difícil para ele. Já que você a conversar com o jogador, quando já tem uma pessoa tarimbada, ele consegue um diálogo mais rápido com o jogador, entendendo o outro lado, certo? Como deve ficar. Agora, lá no Ceará hoje nós temos o Robson que desempenha essa função, né? O Robson é diretor de futebol do clube. É o nosso diretor de futebol, é a pessoa que desempenha. Mas ele não pretende seguir carreira em outro clube, pretende? Tudo é um aprendizado. Pode ser, né? Tudo é um aprendizado. Você começa, eu sempre digo o seguinte, que experiência você consegue com idade. Mas a pessoa inteligente não precisa ter idade para ter tempo para aprender, né? Você, quando é uma pessoa inteligente, você aprende. E o Robson é uma pessoa que capta isso com facilidade. Aprendendo. Então, ele já aprendeu, ele já teve quase 2. Ele já aprendeu como lidar com tudo. Então, é uma pessoa que aprendeu convivendo dia a dia, né? Eu estou aqui também, o Douglas Albertini me jogou aos Leões, foi para São Paulo, eu era apenas comentarista do Esporte União e estou aprendendo a apresentar esse programa todas as segundas e sextas para você.